Olá a todos, eu me chamo Nakita. Eu estou aqui para apresentar uma comunicação no sexto colóquio NEJAP, A Espada e a Pena, Guerra e Cultura Marcial no Japão. Eu coloquei essa imagem aqui como capa, porque esse é o Buda de Kamakura, né? E como nós vamos falar hoje de budismo e do período Kamakura, eu achei ela bem significativa. Então eu espero que vocês gostem da apresentação. Bom, novamente, meu nome é Nakita Krison e eu sou aluna de mestrado do curso de pós-graduação em História na UF, do PPGH. É a Universidade Federal Fluminense, fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu intitulei esse trabalho como Guerreiros da Última Era, de Arautos do Fim a Protetores do Trono. Então, aqui rapidamente, um pouquinho da apresentação, vou mencionar aspectos do contexto histórico do período que a gente vai estar olhando, e é realmente um recorte pequeno, com poucas informações, porque ele é muito grande e muito representativo, né, esse momento de transição entre o século XII e XIII, que é o que a gente vai estar falando. E eu vou centrar esse contexto na escrita do Gukansho, que é uma fonte histórica feita pelo monge Jien, em 1219. E nós vamos falar principalmente de como ele vê o papel do shogun naquele momento e da relação dele com a espada imperial. Então vamos lá. Então, rapidamente, o tema, a pesquisa e os meus interesses. Essa pesquisa de mestrado, ela nasceu de uma curiosidade que eu tive depois de fazer o meu TCC em graduação. Eu também fiz uma pesquisa para o TCC sobre o Japão, só que eu mexi um pouco mais para frente, né? No final do século XVI, lá com a unificação do Hideyoshi, Tokugawa, etc. E naquele momento eu percebi, minha orientadora, nós percebemos que existia uma questão muito interessante na questão dos poderes políticos, né, no Japão. De como várias figuras conseguiam existir ao mesmo tempo, apesar de uns terem mais poder efetivo do que outros. E isso deu uma curiosidade de entender como é que era esse poder compartilhado no Japão. Né? Então retrocedi alguns séculos e acabei parando na transição entre o século XII e XIII, que é entre a Era Heian, né, o final da Era Heian e o início do período de Kamakura. E aí eu encontrei o Gukansho, né, que é uma narrativa histórica escrita em 1219, né, compilada em 1219, e ela é uma interpretação teológica do processo histórico japonês. E eu achei muito interessante porque ela fala exatamente de todos aqueles poderes que eu estava tentando entender, né, obviamente pela perspectiva do autor dela, do autor da fonte. Então eu resolvi centrar minha pesquisa de mestrado nessa fonte e tentar entender como é que ela ajeitava, colocava, legitimava todos aqueles poderes que eu estava tentando investigar. E uma das primeiras coisas que me pareceu nessa fonte é que ela é uma narrativa que vai além da ideia de uma construção de memória. Né? Quando a gente pensa nas narrativas japonesas até então, a gente pensa no Kojiki, a gente pensa no Nihon Shoki, elas são narrativas que criam uma memória oficial, né? Que criam aquela narrativa de poder oficial no Japão desde muito tempo, desde muitos séculos. Mas o Gukanshu ele ia além, ele tinha essa ideia de uma narrativa, ele tinha uma movimentação da memória, da memória oficial daquele período, mas ela contém um projeto político próprio, né? Ou seja, ela tem um projeto de ação no presente dela, para responder as questões que estavam assolando aquele momento de início do século XIII. E é uma narrativa bem extensa e ela tem vários aspectos que você pode trabalhar. Nessa comunicação específica, eu vou recortar e focar especificamente no modo que o Gukansho justifica e legitima a ascensão dos guerreiros que ocorre, né, principalmente naquele meado até o final do século XII, e aí tem a fundação de Kamakura no final do século XII. Então nós vamos tentar ver como é que o Gukansho entende esse movimento histórico que estava acontecendo ali. Então, falando rapidamente sobre alguns aspectos dessa passagem entre o século XII e o século XIII, que basicamente você tinha a corte imperial de Heian e você tem a ascensão de uma classe de guerreiros, de um grupo de guerreiros que vai começar a entrar mais efetivamente na movimentação política de acordo com seus interesses. Enfim, aí a gente vai ter a eclosão de várias batalhas, inclusive que talvez seja a mais famosa, que é a Guerra Genpei, que vai terminar com a fundação do primeiro Bakufu da cidade de Kamakura. E aí o interessante é que historicamente a gente recorta, né? Tem um momento que vai da corte imperial de Heian até mais ou menos ali 1185, que é o final da Guerra Genpei. E aí logo depois seria iniciado o período de Kamakura, como se tivesse acabado um período e começado o outro. Mas o que eu acho interessante de pontuar, e isso é importante para a gente entender a sobrevivência de diversos poderes, é que o processo é muito mais fluido e, de certa forma, muito mais confuso. E é difícil explicar Kamakura como um período completamente novo, né, logo depois da corte de Heian. Porque tem
existem mudanças, obviamente, né, que justificam um novo período, mas também existe uma continuidade de diversos elementos que já tinham na corte de Heian, que já tinham começado a sofrer alterações durante o período Heian. E aí o Adolphson ele vai falar desse problema de periodização, que seria um desafio explicar a sobrevivência de instituições políticas e sociais junto de dramáticas mudanças em diversas áreas, como por exemplo da economia. O período de Kamakura em si, ele representa também, ele por si mesmo é uma transição do processo histórico. Porque ele carrega muitas continuidades, muitas coisas que já existiam vão permanecendo com ele. E aí a gente tem essa citação dele, né? A emergência do shogunato Kamakura não resultou, como muitos historiadores assumiram, no imediato declínio do governo da corte. Tais realizações tornaram desafiador explicar a história japonesa em termos de simples estágio de governo nobre sendo substituído por um governo guerreiro. Então, compreender essa presença de diversas figuras de poder atuando no governo desse início do século XIII é entender que o movimento é muito mais fluido do que um simples recorte ou uma passagem de um período bruto para o outro período bruto. Mais ou menos isso que eu queria trazer nesse momento. E aí existiram diversos conflitos onde você tinha clareza sobre a disputa de poder que estava ocorrendo, né, naquele governo central do Japão. Então você tem, em 1956, você teve o distúrbio de Hogen e em 59 de Heiji. E eu destaco esses dois aqui porque eles são inclusive citados no Gukansho como momentos chaves dessa ascensão guerreira, né? Todos os dois distúrbios eles foram causados por uma disputa sucessória no trono imperial, mas que moveram as tropas e partidários guerreiros de cada lado em disputa de formas mais específicas do que como vinha acontecendo em outros momentos da história de Heian, né? Depois disso, a gente vai ter a Guerra Genpei, né, que eu mencionei antes, que é talvez a mais famosa daquele momento, que foi o conflito entre os partidários do clã Minamoto e do clã Taira, e tem todas as narrativas épicas que contam sobre a ascensão e queda dos Taira, por exemplo, com o Reiki Monogatari. Mas o que acontece no final é que o clã Minamoto vence, e a capital de Kamakura passa a ser um centro de poder junto da capital de Heian, no caso de Heian-kyo, que hoje é a cidade de Kyoto. E eu também gostaria de mencionar a Guerra de Okyu, que ela é posterior à escrita do Gukansho, né, de 1221, mas dá pra perceber no Gukansho que ele é escrito, de certa forma, para tentar evitar esse conflito que teria ares de que iria acontecer. Eu escolhi essas três guerras porque elas são especificamente citadas durante a narrativa dessa fonte, né, que a gente está analisando agora. Então, obviamente a Guerra de Okyu não é citada por nome porque ela ainda não tinha acontecido. Mas a forma como o autor ele vai escrever, dá para entender que existia um clima tenso naquele momento. O que agora a história conta que acabou combinando com o conflito de Joker, que é quando o Gotoba ele ataca o shogunato de Kamakura na tentativa de derrubar o clã dos Hojo, que era quem estava mandando naquele momento, né, no Bakufu. E aí, durante esses conflitos e durante o resto da narrativa do Gukansho, né, você vê principalmente, não são apenas esses, mas são principalmente três figuras, digamos assim, de poder que estão em disputa. É o trono, é o In, que seria o imperador aposentado dentro da história do sistema de governo dentro do sistema de governo Insei, e o Bakufu, que é a nova capital de Kamakura, que é comandada por um clã guerreiro. E aí o interessante do Kanshou é que quando ele coloca a figura do trono, ele não pensa só no imperador. Ele pensa na dupla, o imperador e o regente imperial. Ele entende, ele mostra que a figura do trono, do governante que assume o trono, ela está sempre ligada ao que seria um guardião, a um regente, por assim dizer. E aí eu trouxe essa citação do próprio Kanshou para poder elucidar um pouquinho essa ideia. Né, que seria uma instrução da deusa do sol e do grande Hatman Bodhisattva criou um arranjo referido como a propriedade do peixe e água, pelo qual seria considerado impróprio para um imperador ser minimamente alienado de seu guardião. Se o império será bem governado ou se tornará caótico, dependerá do respeito a esta instrução. E esse guardião é exatamente essa figura do que nós no Ocidente poderíamos chamar de um regente imperial. Mas enfim, então, essa ideia da figura de poder do trono imperial no Gukansho ela aparece como uma dupla. Ele é o imperador, mas ele também é o regente imperial. Eles dois, como peixe e água, eles só sobreviveriam juntos. Essa é a ideia que o Kanshou tenta trazer. E aí, falando um pouquinho do autor do Gukansho, né? Que é o monge Jien,
Ele nasceu em 1155, faleceu em 1225, e aí se a gente for pensar naqueles conflitos que eu botei anteriormente, ele nasce um ano antes, salvo engano, do conflito de Hogan. Então a infância dele, a vida adulta dele, praticamente a vida inteira dele, foi nesses momentos de distúrbios constantes, né, de disputa, de guerra e tal. E isso você vê como reflete na escrita da fonte dele, né? Então, ele nasceu na família Cujo, que é um ramo dos clãs regentes dos Fujiwara, né, que é o famoso clã regencial. Foi iniciado no budismo ele ainda criança, salvo engano, foi aos 10 anos, acho que ele foi mandado pro templo né, pela primeira vez. Ele fez parte da seita de Tendai e foi nomeado abade por 4 vezes. Ele é uma pessoa muito influente na corte de Heian e se tornou bem influente também nos primeiros anos do shogunato de Kamakura. Era também poeta, intelectual, mantinha relações próximas com Gotoba-in, né, o imperador aposentado, e Minamoto no Yoritomo, que foi o primeiro shogun de Kamakura. Ele vivenciou também os altos e baixos da própria família, até que acontecimentos em 1218 e 1219 trouxeram novas oportunidades. Novas oportunidades para quem? Para a família Kujo. E o que seriam esses altos e baixos? O Jin ele é filho de um regente imperial e ele foi irmão de outros. Então a família dele ganha muito prestígio com o posto regencial, mas ela depois também perde muito prestígio muito rápido. Pela morte do irmão dele, antes do sobrinho ter idade para assumir, e quando o sobrinho assume, ele morre muito cedo também. E eles acabam perdendo o posto para um clã rival, né, que também se torna regente. Então, só que em 1218 nasce uma criança de sangue cujo, né, para ser o próximo para herdar o trono. E em 1219 morre o terceiro shogun, né, Minamoto no Sanetomo, que é o último shogun Minamoto, sem deixar herdeiro. Então, os governantes do Bakufu, que no caso era o clã Hojo, eles pedem ao Gotoba que enviasse um filho imperial para se tornar shogun, para ser adotado dentro do clã para se tornar shogun e governar o Bakufu de Kamakura. E o Gotoba diz que ele não vai enviar um príncipe, no caso, né, um filho imperial, porque isso dividiria o reino. Então o que ele faz é enviar uma criança do clã dos regentes, que teria ligação com a corte, de acordo com o que o Bakufu estava pedindo, mas que não seria uma criança com legitimidade para assumir o trono, por assim dizer. Então ele manda o filho de um regente. E ele vai mandar uma criança exatamente de onde? Do clã Cujo. Então você tem a ascensão de duas crianças, dois meninos, em posições muito privilegiadas de uma base de um poder muito privilegiado nos dois lados, tanto na corte quanto no Bakufu. E aí, ao que parece, o Jin vê isso como um sinal. Ele vê isso como um sinal divino de que coisas estariam acontecendo ali. E aí, se a gente for pensar, é uma chance para a família dele de se reerguer. Desculpa. De se reerguer, né, depois de tragédias que estavam acontecendo com eles. E aí, falando diretamente um pouquinho do Kanshou, a tradução que eu uso é do Brown e do Ishida, e eles colocam essa fonte como a primeira história interpretativa do Japão. Né? É um tipo novo de escrita, por assim dizer, que se difere das compilações históricas feitas até então e das obras literárias feitas até então. Né? Ela não é uma compilação como o Kojiki ou o Nihongi, ela não é um monogatari, ela não é uma história de sucessão como às vezes como é colocado também o Okagami, o Eiga Monogatari. Então, ela é um escrito novo, ela é uma obra, teoricamente, com uma visão nova. Por que ela é uma história interpretativa? Porque ela entende e analisa movimentações de causa e efeito na história, né? Algum acontecimento histórico ocorre e aí o Jin vai lá e ele explica por que aquilo ocorre. Ele fala o que aconteceu e aí ele interpreta aquele acontecimento segundo a própria chave interpretativa dele, segundo o que ele entende que é a causa daquilo. E essa chave interpretativa é construída de uma narrativa teológica, né? O texto ele é carregado de elementos budistas, né? Da crença, do pensamento, da filosofia e coisa e tal. Então é uma narrativa teológica, afinal. Ele é um monge, e ele escreve como monge, mas ele também escreve como intelectual da corte. Ele é também um aristocrata. E essa história que ele interpreta seria uma história guiada por princípios divinos. E aí não é fácil dizer o que seriam esses princípios divinos. Né? Em alguns momentos você entende que seria a vontade dos deuses protetores do Japão. Em outros você vê que apesar de ser uma vontade divina, ela também, o princípio ele precisa ser interpretado para ser seguido de forma efetiva e de forma satisfatória.
né? Então ela também necessita de determinadas ações humanas. E aí só que os princípios não são necessariamente uma invenção do Dien. A forma como que ele usa, né, a meu ver, sim, é uma forma muito particular. E você tem menção aos princípios também em outras obras. Por exemplo, o Reiki Monogatari, que em um dos capítulos desse trabalho, né, do Brown Witch, eles colocam que o Reiki seria a escrita prévia ou do mesmo período do Kanshoi que mais se aproximavam. Eles tinham muitas questões juntos e várias passagens deles falam nada ultrapassa os limites do princípio. Então é uma carga teológica muito grande e uma carga ideológica muito grande também. Então, assim, esses princípios não são fáceis de entender. Mas se eu puder resumir, seriam manifestações de uma ordem, ou um desejo, ou um destino que os deuses viam que estava acontecendo alguma coisa e que seria necessário uma ação específica. Né? Então, esses seriam mais ou menos os princípios. Por que algo acontece? Porque o princípio tal explica esse acontecimento. Então, é mais ou menos isso que o Dien está mostrando pra gente. E você tem também, que eu já tinha mencionado, a influência da noção do Mapo, que seria o fim da lei budista, seria o fim da história, seria um movimento linear da história, de que tudo chegaria ao fim. O Mapo não é também, obviamente, não é uma invenção do Gokansho, não foi escrito pela primeira vez no Gokansho. Ele vem do pensamento budista, da evolução das ideias budistas, né, naquele momento, e mais ou menos de meados para o final de Heian, era uma ideia que já estava em movimentação na própria corte. Né? Você tem cultos de divindades específicas para esse período do Mapo, e ele também traz uma ideia de um pessimismo na corte imperial, de que, principalmente quando você pensa em toda aquela questão ideológica do Michinaga como a era áurea de Heian, né? Quando passa esse momento regencial e começam todos aqueles distúrbios, isso seria uma prova de que o fim estaria próximo. Digamos assim, que seria o fim da corte, o fim da aristocracia, o fim de tudo, do mundo como eles estavam conhecendo. Tanto que você tem as divindades para se cultuar nesse fim. E aí, juntando todos esses elementos, resumidamente todos esses elementos, o que acontece é que acordos entre Kami e Buda seriam criados para proteger e manter o trono imperial. Então, nessa era do fim, nesse momento final, o Japão não poderia ser protegido apenas por uma divindade ancestral. Né? Então, na obra inteira, na fonte inteira, você vê que toda vez que chega a um ponto específico onde parece que não tem saída, Kami e Buda se juntam, entendem o que está acontecendo e esse é o caminho. E aí se cria um princípio que vai explicar aquele caminho, que a ideia é colocar a humanidade, colocar os governantes naquele caminho para poder melhorar as condições. E aí é bom mencionar que o Dien, em momento nenhum, diz que o fim pode ser evitado. O mundo vai acabar. Né? O mundo deles, naquele momento, aquela realidade ali, ela vai acabar. E você não tem como evitar. Mas o que você pode é desacelerar essa desintegração, deixar as coisas mais suaves, caminhar mais suave até o fim, por assim dizer. E aí, virando para o nosso recorte específico, existe uma legitimação do Shogun e uma justificativa da ascensão guerreira. E aqui é um ponto muito interessante, porque os guerreiros, os guerreiros e a guerra, digamos assim, né? Não é só a figura, o homem guerreiro, a pessoa, né? Não é só o ser guerreiro, mas os distúrbios que vinham acontecendo, né? Aqueles distúrbios que eu mencionei, outros distúrbios que também aparecem, mas assim, essas disputas políticas, essa onda de violência que chega à capital, né, naquele século XII, eles seriam sinais dessa última era. Né? Seria a prova de que as coisas estavam chegando a um fim, que o Japão estava chegando a um fim. E o Dien coloca que exatamente você não tem como ignorar a presença desses guerreiros e nem como eliminar a presença desses guerreiros. E aí isso tem muito a ver, essa ideia dele explicar a presença desses guerreiros tem a ver exatamente com o fato da inimizade entre o imperador aposentado e o Bakufu. Porque se Gotoba tentasse atacar o Bakufu para reaver o poder para as mãos dele, né, para o ciclo dele na corte, ele estaria teoricamente tentando eliminar aquela ameaça, eliminar aquele elemento, aquela figura do guerreiro, né, ou do líder guerreiro. E o Dien entende que não tem como eliminar. Porque, além deles serem os sinais da última era, eles são manifestações de princípios divinos também. E aí eu trouxe uma citaçãozinha para tentar explicar um pouco melhor.
Uma vez que realmente entramos na era da última lei, uma era ruim nos últimos reinados, quando soldados ascenderam a posições de poder no Estado, meus únicos desejos são que o imperador aposentado, lembrando-se um pouco dos princípios, vai despertar a si mesmo e se perguntar por que essas coisas aconteceram. E que os homens e mulheres que servem o imperador aposentado como ministros pessoais despertarão um pouco a si mesmos. Esse despertar seria a ideia de perceber, né? Porque o Jane, ele diz que ele escreve para explicar os princípios. Porque em momentos mais plenos, né, no início do mundo, quando o Japão passou a entender o budismo chega e tal, né, existiria uma era de plenitude onde todo homem, toda pessoa conseguiria ver a manifestação dos princípios divinos e entendê-los. Saberia ver e saberia interpretar. Mas um outro sinal dessa última era seria que pouquíssimos conseguiriam, só os sábios conseguiriam interpretar os princípios criados pelos deuses. Ele é um sábio que consegue interpretar. Então, para isso ele escreve para explicar esses princípios, para explicar essa última era, para explicar esse momento por qual está passando o Japão. Então, ele confia, na verdade, ele coloca no texto, ele entende que o imperador aposentado, né, que Go-Toba, também seria um sábio. Mas e aí é interessante que em outras passagens da fonte, ele coloca que Go-Toba deveria ser capaz de entender os princípios, mas que ele era levado por caminhos errados, não por intenção dele, né? Não por culpa dele, mas por culpa do que ele vai chamar de ministros pessoais, que seriam pessoas do círculo, né, de Go-Toba, que incitariam a disputa, que buscavam, que tinham interesses próprios. Em várias passagens ele menciona esses ministros pessoais como pessoas que não deveriam estar ali com a influência sobre o governante que eles tinham. Né? E aí ele vai mencionar também que é a ação de ministros pessoais que acabam afastando também criando inimizades entre o Go-Toba e entre a pessoa do regente imperial também. Né? O Kanshou, ele não legitima só o Shogun, ele legitima o regente também. E aí eu vou mencionar mais pra frente também por que ele tem essa necessidade de legitimar essas duas posições e incentivar o Go-Toba a não ter inimizades com nenhum deles, porque ambos são manifestações de princípios divinos. E aí um outro pedaço, né, dessa citação outro problema é que os soldados que perderam seu shogun e nada têm a temer estão coletando como administradores de terra todas as taxas do Japão. Todo ministro pessoal servindo próximo do imperador aposentado fica satisfeito quando ele ou ela tem um errinho aqui, mas se deleita pelo presente de uma porção da terra paga pelo administrador. Então, esse pedaço aqui que segue o anterior é muito interessante porque ele não só menciona novamente esse ministro pessoal, mas ele está mencionando aqui uma certa corrupção, né? De que taxas seriam, e aí muito provavelmente taxas ilegais estariam sendo cobradas, e teria uma relação com esse ministro pessoal que estaria muito próximo do aposentado, estaria ganhando muito poder, e que enquanto o mundo está em caos, enquanto o reino está em caos, tem gente lá que está se deleitando com presentes. E aí, o que eu gostaria também de destacar aqui, e é uma coisa muito interessante que está se desenvolvendo durante a minha pesquisa, quando eu comecei a ler o Kanshou, eu tinha a ideia de que o Jin via os soldados, via os guerreiros por uma ótica positiva. Né? Que ele, como intelectual e aristocrata da corte de Heian, teoricamente ele teria que ter uma ideia mais negativa, porque esses guerreiros teriam surgido exatamente contra, né, essa classe de aristocratas, mas não é bem assim. Os guerreiros têm desde o início uma relação próxima com a própria aristocracia das cortes, muitos deles são aristocratas da corte, mas para além disso, eu comecei a perceber que o Jin não entende o guerreiro em si como algo positivo. Ele é uma manifestação do princípio, daquele momento, daquele fim de era. Então ele não é necessariamente positivo. O que é positivo é a figura do Shogun, que é a figura que vai comandar esses guerreiros. Então o Jin, ele não está muito preocupado em legitimar o guerreiro, ele está preocupado em justificar o guerreiro. Isso é uma coisa que eu tenho entendido mais conforme a minha pesquisa foi avançando. Me parece que ele está justificando a ascensão dos guerreiros por questões da movimentação do mapa, da movimentação da última lei e tal.
Mas o Shogun seria uma pessoa de posição capaz de controlar essas manifestações da última era. Essa classe que está surgindo e que está dominando em diversos momentos, em diversos espaços. Só que nessa situação você vê que ele fala exatamente da morte do Shogun Sanetomo, né, que deixaria os guerreiros sem um líder. Que essa pessoa que poderia governar, que poderia segurar essas manifestações da última era, ela morre. Então você precisa de um novo Shogun, porque senão você teria desordem naquela parte do poder você tem a desordem, porque você perdeu o Shogun. E é por isso que você precisa de um novo Shogun. E aí a gente lembra lá da criança Kujo, o nome dele é Yoritsune, que foi adotado em 1219, mesmo ano da escrita do Kansho, que ele é adotado para ser o próximo Shogun. Que é uma criança que tem ligação com a corte, que não só ligação com a corte, com a ligação da família Kujo, da qual o Jien também faz parte, e da qual o próximo imperador também faria parte por questões de vínculo materno. Então, o Shogun, ele vai aparecer como um protetor do trono. Nessa visão do Jien, nessa visão que ele está apresentando na fonte. Ele vai surgir como... Ele não apenas... Se a gente for pensar na divisão dos poderes, né, o Shogun ele não está na corte de Heian, ele está em outra capital. Mas ele é uma figura necessária para a corte imperial, necessária para o trono imperial. E aí ele vai colocar que o Shogun ele herda uma missão de proteger. Ele não é um inimigo da corte. Ele é um novo protetor, por assim dizer. E meio que para legitimar essa visão dele, né, para explicar essa visão dele, o Jien ele vai ligar o Shogun, o guerreiro em si, mas também o Shogun ele vai ligar a espada imperial, a missão da espada imperial, que é uma das 3 regálias, né, do Japão. E aí essa é a parte que eu acho mais interessante, né, nessa explicação do que seria o guerreiro, do que seria o papel do guerreiro nessa sociedade de mudança do século XII para o XIII, de mudança de Heian para Kamakura, né? E aí, o que seria a relação desse Shogun com a espada? Né? A espada ela faz parte das 3 regálias imperiais, que é a joia, o espelho e a espada. Nessa imagem a gente tem uma ilustração, uma provável reprodução do que seriam essas regálias, até porque teoricamente ninguém viu. Elas ainda existem oficialmente no Japão, cada uma num templo diferente, guardada por monges específicos que estão lá exatamente para manter esses tesouros, né? São os tesouros nacionais japoneses. E aí o Bernard Lowry vai falar no texto dele sobre como relíquias são usadas como legitimação e fonte de poder. Ele fala que essas relíquias, essas 3 relíquias imperiais, inclusive a história delas é contada há muito tempo, a narrativa dela é muito mais longa. Ela já é mencionada no Kojiki, nas compilações históricas e tal. São presentes que teriam vindo de Amaterasu para os primeiros governantes do Japão e por isso que elas se tornaram fonte de legitimação do poder imperial desde o início. Mas para contra-atacar o poder de legitimação dessas regálias, existiria um culto a relíquias budistas em basicamente todas as figuras de poder do Japão também. Existem relíquias budistas que são usadas pelo In para justificar o poder imperial dele justificar por que ele poderia governar enquanto ainda também houvesse o imperador, né, como acontece durante o século XII. O Bakufu, quando ele é instituído também, existem relíquias budistas que são usadas para legitimar o poder, cultos específicos dessas relíquias, né? Então, esse autor ele vai mostrar como relíquia não era só um objeto no Japão. Não era só uma espada, não era só um espelho, não era só uma joia. E no caso das relíquias budistas, não era só um dente de uma entidade, não era só uma roupa, não era só restos mortais. Eu queria deixar aqui é que essas 3 representavam um poder tão grande na visão do poder imperial, elas tinham uma legitimação tão grande do poder imperial que foram necessárias encontrar outros tipos de relíquia, outras relíquias para poder balancear esse poder e legitimar a ascensão de outras figuras, né? Que poderiam governar mesmo existindo um imperador sentado no trono. Porque essas 3 relíquias específicas, as regálias japonesas, elas são símbolos do poder imperial. Então, outros poderes teriam que ter outros símbolos. A ideia é essa.
Mas isso serve para explicar exatamente, para reafirmar exatamente o próprio poder dessas 3 relíquias. E o que o Jien faz, o Jien, ele não legitima o Shogun baseado nas relíquias que o Bakufu tinha. Não, ele vai legitimar o Shogun com as 3 relíquias, os 3 tesouros nacionais do próprio imperador. E ele usa a espada para fazer isso. E aí ele vai mencionar a batalha de Dan no Ura, de 1185, que teria sido a última batalha da Guerra Genpei. Né? Foi uma batalha naval, que foi onde, teoricamente, a espada imperial foi perdida. E aí, por que ela foi perdida? Naquele momento da guerra, né, da disputa, então o imperador Antoku, que é da linha dos Taira, da linha da família dos Taira, ele não estava mais na capital. O séquito dele já tinha fugido da capital, já tinham se reagrupado. Os Minamoto já tinham entrado na capital. Assim, quando você chega efetivamente na batalha de Dan no Ura, é onde está o imperador naquele momento, né? Onde o Antoku estava, uma criança ainda. Mas é para onde ele foi levado. E quando ele sai da capital, eles levam junto eles teriam levado exatamente os tesouros, as 3 regálias. E aí conta a história, né, de que quando os Taira perceberam que estavam perdendo, que não ia ter jeito, essas relíquias são jogadas no mar. Porque até para mesmo se eles perdessem a batalha para os Minamoto, eles não permitiriam que seus inimigos tivessem, né, que eles tivessem as regálias que seriam o símbolo do poder imperial. Eles levariam junto, digamos assim. Inclusive, a Taira no Tokiko, que é uma personagem muito interessante, que infelizmente também não dá para entrar muito nela nesse momento, mas é uma personagem muito interessante daquele momento. Ela é a avó do imperador Antoku. Ela é viúva do Taira no Kiyomori, né, que talvez seja o nome mais famoso dos Taira. Ela pega a criança nos braços, e aí tem várias formas que a narrativa passa, né? Mas, dentre elas, ela teoricamente teria pego a criança nos braços, dito que o Japão estava perdido, e que ela estaria levando o soberano dela para outro lugar, para uma outra terra. E aí ela pula com a criança na água e ele se afoga. E é aí que o imperador, ele morre. E aí a narrativa muda, mas algumas narrativas dizem que a joia estava dentro da roupa dela, a espada também estava com ela. Outras dizem que outros membros dos Tairas que estavam nos barcos também, cada um pega uma relíquia e pula na água, né? Mas enfim, o que fica é que teoricamente a joia teria sido reencontrada, porque ela estaria dentro de uma caixinha, e essa caixinha boiou. O espelho também teria sido recuperado, né? Depois da batalha, mas a espada tinha sido perdida. A espada sumiu. E aí existe uma disputa narrativa aí também, ao meu ver, porque teoricamente a espada existe até hoje. Então a espada foi achada? A espada não foi achada? Mas a explicação que foi dada é que aparentemente essa espada que foi levada, que foi perdida nessa batalha, ela seria uma réplica da espada original. A espada original nunca teria saído de Kyoto. Heian-kyo, no caso. Não vou entrar nesse debate. Acho muito curioso como é que uma réplica teria tanta importância assim. E depois você tem... Bom, teoricamente, se eles soubessem que era uma réplica, né? Enfim. E você tem... O Jien, a questão que fica é, o Jien acredita que a espada foi perdida. E ele escreve naquele momento... Ele viveu aquele momento, ele estava vivo em 85, né? Ele já era adulto em 85. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele era o aristocrata da corte. O irmão dele, o Kanezane, que foi regente, aparentemente você tem documentos dele se eu não me engano, de orações que ele fazia, de preces que ele fazia, pedindo para que a espada fosse devolvida. Então, me parece que para os protagonistas, entre aspas, daquele momento, eu acho confuso que a explicação... Eu acho muito fácil explicar que era uma réplica. Mas não cabe aqui, não cabe a mim, neste momento específico, debater sobre a espada. O que eu queria deixar é que pro Jien, pro Gukansho, a espada foi perdida. E aí ele vai explicar por que a espada foi perdida. Porque isso foi um baque na questão do próprio poder imperial. De como o poder imperial ia se manter se uma das regálias, teoricamente, tinha sido perdida. E ele explica essa perda. E aí é uma das partes do texto que eu acho mais interessantes e que mais tem a ver com o papel dessas novas pessoas que estariam subindo no poder, que seriam os guerreiros e a Fundação de Kamakura. E aí é essa citação aqui, que eu tive que cortar alguns pedaços, porque senão ela ia ficar muito maior do que ela já está. Mas basicamente a perda da espada imperial foi realmente triste para a lei imperial.
Ao refletir sobre o pensamento de que um princípio foi provavelmente criado, capaz de nos habilitar a entender este evento, cheguei à conclusão de que, tendo as condições do presente tomado tal forma, e tendo os soldados emergido para o propósito de proteger o soberano, a espada imperial passou sua função protetora para os soldados e desapareceu no mar. E aí a gente já vê, nesse primeiro pedaço, né, dessa citação, ele falando especificamente da perda dessa espada e o efeito que ela causa na lei imperial. E aí a lei imperial que ele se refere seria a sucessão imperial. É a figura do imperador, é a figura do trono. Ele representa a lei imperial. Então, foi um baque pro trono essa perda dessa espada, né? E aí ele vai refletir sobre por que isso aconteceu. O que estava rolando ali, o que explica essa perda, esse evento, né? E aí ele chega à conclusão de que as condições daquele momento, daquele presente, indicam que a função da espada, que teoricamente seria a função de proteger o trono, ela tinha que ser passada. Ela não era mais suficiente. O trono não era mais efetivamente protegido apenas pela presença da espada, pela representatividade dela, do poder ancestral dela. Essa função tinha que ser passada. E essa função foi passada para o soldado, né, para o guerreiro, nas condições daquele momento que se vive. E aí ele continua. O soberano governa o Estado ao seguir dois caminhos. O caminho da força militar e o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento é associado ao imperador na frase. Ele herda o trono e protege o conhecimento. Em respeito ao caminho militar, de governar o Estado, os dois kami ancestral da casa imperial proveram proteção, até estes reinados finais, com esse talismã imperial. Então, novamente, ele vai colocar o soberano, ele tem dois caminhos, né? O caminho militar e o caminho do conhecimento. E ele governa o Estado por esses dois caminhos. E aí, eu cortei essa parte para não ficar muito grande, mas quando ele fala de proteger o conhecimento, ele fala também ele coloca que junto do imperador, junto do governante, do soberano, teria uma pessoa que ajudasse, um intelectual que ajuda no caminho daquele conhecimento, em que em diversos momentos ele vai exatamente colocar a figura de um regente como um tutor, digamos assim. Né? Existe uma figura de um tutor que protegeria esse caminho do conhecimento. E o regente, ele faz parte desse caminho também, o regente imperial aristocrata. Né? É bom dizer isso, que até então os regentes, os regentes da família Fujiwara, eles são aristocratas da corte. Né? E aí, em respeito ao caminho militar, o caminho militar seria exatamente o talismã da espada imperial. O talismã imperial, representado na espada, que representa a força, representa a proteção. É a arma de guerra. Né? Então, a proteção da casa imperial vinha do poder daquele talismã. Que o poder se relacionava aos kami ancestrais protetores daquela casa imperial. Mas aí esse talismã é perdido. E aí é onde ele vai falar especificamente do princípio criado pelos kami, né? Pelas entidades. Mas então, a deusa do sol e o grande Hatman Bodhisattva chegaram a este acordo. Claramente, há agora um tempo destinado que torna impossível, já que grandes shoguns militares ganharam definitivamente controle sobre o Estado, para que o governante do país sobreviva caso se oponha abertamente aos desejos do grande shogun militar. Consequentemente, a espada imperial não mais tem uma função a realizar. Se ela não tem mais uma função a realizar, ela não tem porque estar ali. Né? E aí a gente volta à ideia de que a espada, o mito de que essa espada teria vindo de um dragão marinho em eras mitológicas. A espada, se eu não me engano, acho que ela é uma escama da cauda, alguma coisa assim. Mas essa espada teria vindo do mar. Pro mar ela voltou. A ideia que fica no Kanshō é essa. Era necessário uma proteção do trono que foi feita. O trono foi protegido pela presença desse talismã por séculos. Mas chegou um momento em que a ascensão guerreira mostrou que ela não era mais suficiente. E aqui o interessante é que, segundo esse princípio, os shoguns eles apareceram, eles apareceram como o adversário, né, dessa classe, né, como adversário do trono, da qual o governante não mais teria como se opor. Novamente, é um sinal da era em que se entra, né, da era em que se vive naquele momento. Então, a função de proteger não tinha mais como ficar apenas naquele talismã. Aquele talismã não era mais suficiente. Ele tinha que ser repassado. A força dele tinha que ser repassada.
Então, a espada desaparecendo, né, perdendo a espada, você perde teoricamente aquele objeto, mas você não perde a função dela. É como se entre aspas, a energia dela era repassada. A função dela era repassada. Ela vai recair sobre o guerreiro, sobre o soldado, que é quem está ganhando destaque na sociedade. E enquanto o soldado ganha destaque, o Shogun, que é o líder desse soldado, ele vai ter um destaque ainda maior. E o Jin, ele vai se usar exatamente disso para mostrar que o Shogun, ele é necessário. Ele surgiu. Você não tem como mais se opor a essa ascensão. Ele já está ali. Então, se você não tem como se opor, você tem que usar da melhor forma possível, de acordo com os interesses do próprio governo. Que é o que ele continua... que ele fala durante a obra, né? Que ele fala em vários momentos. E ele deixa claro que a intenção final é sempre proteger o trono. É sempre manter o trono. E aí a gente poderia pensar na questão de como conservar o poder, mas isso fica para um outro momento. Algumas considerações finais. Eu acho muito interessante como o Gukanshou, ele utiliza a narrativa histórica como estratégia. Em um momento onde a guerra é a resposta para tudo, o Jien, ele cria uma narrativa. E ele cria uma narrativa específica para convencer, ele não cria uma memória apenas. Ele tenta convencer, explicar a história. A estratégia de convencimento dele é exatamente explicar o processo histórico de acordo com aquela interpretação dele. Porque se o processo histórico se explica naquela interpretação, então o que ele propõe no final faz parte dela. Então estaria correta, digamos assim. A história para ele é a estratégia. E é isso que eu acho muito interessante nessa fonte. Ele demonstra também uma compreensão da complexidade política daquele período. Não a gente volta lá naquela discussão do início de que é um governo sendo deposto sobre o outro. Não é isso que acontece, é mais complexo. Não, a transição das eras no Japão, ela não se explica por um golpe ou por uma revolução. Se explica por uma complexidade de agentes que estão em disputa o tempo inteiro, que se aliam e se separam o tempo inteiro. Principalmente entre Heian e Kamakura. Então, os guerreiros seriam manifestações da deterioração dos últimos reinados. E aí, eu não cheguei a mencionar ainda, mas quando ele diz últimos reinados, é que logo no início do Kanshou, o Jien diz, ele recupera uma ideia que já existia no período Heian, de que o Japão teria 100 reinados, no caso 100 governantes. Cada governante representa um momento, né, um reinado, digamos assim. E no momento que ele escreve, já estavam no 84º. Então estava quase acabando. Tinha 16, se eu não me engano. Pra vir. Então, teoricamente, o Japão duraria até o 100º. E os guerreiros seriam manifestação desse final, né, desses últimos momentos de existência. Mas que, apesar deles serem uma manifestação desse fim, eles poderiam ser úteis à manutenção do Estado durante esse fim. É isso que ele quer deixar. Não tem como você extinguir a presença do guerreiro, mas tem como você utilizar esse poder guerreiro nos interesses da manutenção do Estado e do trono até o fim, até o 100º reinado, até o fim do Japão, como ele entendia a questão. Né? E a única possibilidade de atenuar essa deterioração seria exatamente a união da corte e do Bakufu. Corte e Bakufu não poderiam estar separados. Né? O Go-Toba não podia ter inimizade com Kamakura, porque todo mundo ali era necessário. Todas aquelas figuras são manifestações de princípios necessários para cada um dos momentos históricos onde eles surgiram. Então você não tinha como colocar um e esquecer do outro. E aí o grande projeto dele, a grande ideia dele, era que Kujo Yoritsune, que foi a criança adotada lá em 1219, depois da morte de Sanetomo, é a criança que é adotada pelos Hojo para governar como Shogun. E aí, pelo Yoritsune ser de sangue Kujo, que é ser de sangue Fujiwara, porque os Kujo eram um ramo da família do clã Fujiwara, ele tinha as características, ele era parte da linhagem escolhida para ser regente. Então, quando o Yoritsune, e também ele era primo do próximo imperador, primo daquela criança que nasceu em 1218, que foi colocado como próximo herdeiro. Então, esses dois meninos, esses dois Kujo, eles representariam a chance de unir novamente
a corte e o Bakufu. Dar retorno, né, trazer de volta à corte aquele poder da espada que foi perdida, aquela figura de proteção. Então aí ele fala em diversos momentos que a única forma de sobreviver nesses últimos períodos seria governar o Estado, tanto com conhecimento regencial, aristocrata, quanto com o poder militar do Shogun. E ele só conseguiria fazer isso se o Yoritsune conseguisse crescer para assumir plenamente como Shogun e fosse nomeado regente imperial do primo dele, que seria imperador. Né? Então o Yoritsune é a grande personagem entre aspas, da trama do Gukansho. Porque para esse menino crescer e governar, o Bakufu tem que continuar existindo até lá. Né? Ele seria, se o Gotoba atacasse o Bakufu em Kamakura, destruísse o Bakufu em Kamakura, o Yoritsune nunca ia conseguir se tornar Shogun efetivamente, quando adulto. E então você perderia essa chance única que o Jien vê de reunificar a corte e o Bakufu para manter esse estado. O Yoritsune teria que se tornar um Shogun regente. Ele acumularia os 2 cargos. E acumulando os 2 cargos, ele uniria o conhecimento com a força militar e conseguiria ajudar o imperador a navegar nessas últimas eras de existência. Seria a forma de atenuar essa destruição do que eles entendiam como final, né? Esse momento de fim. Então, esse é o plano. O Gukansho é escrito, ao que tudo indica, para o Gotoba ler e se convencer de que atacar o Bakufu era errado. Ia contra os princípios divinos. Porque Yoritsune era a manifestação de um princípio necessário para aquele fim. Né? Ele era o líder que o Japão precisava naquele momento. E o Gotoba, mesmo como imperador aposentado, mesmo como tendo sido imperador ele mesmo, ele não tinha como se opor a isso, porque ninguém pode se opor aos limites do princípio. Né? Então, basicamente, a ideia era essa. É por isso que o Jien precisa mostrar que o regente é importante, mas que os guerreiros são importantes. É por isso que ele legitima, ele justifica a existência das guerras e ele legitima a existência do Shogun e do Shogunato, porque eles são necessários à manutenção do próprio trono imperial. Então, é uma estratégia. É a estratégia que ele buscou. Que não rolou, né? Posteriormente, o Gokutoba ataca o Bakufu na Guerra de Okyu. Ele é derrotado. Né? A ideia do Gukansho é que ele entendia que o Gotoba tinha plenas condições de vencer, mas ele não venceu. O Bakufu continua existindo, o Yoritsune cresce, ele se torna Shogun, mas ele nunca se tornou regente. E aí os tradutores, inclusive, eles colocam que não foram encontrados nenhum resquício, nada que indicasse que a corte em algum momento teria tido intenções de colocar o Yoritsune como regente. Então, teoricamente, aquilo que o Jin estava prevendo não aconteceu. Mas ele também já tinha morrido depois. Então, assim, não tem... O que fica pra gente é essa estratégia. É como a história legitima esses acontecimentos nessa transição complexa do século XII para o século XIII. E aí eu espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação. Essa aqui são algumas das fontes são as fontes que eu usei nessa comunicação. São também fontes que eu tenho usado na minha pesquisa, algumas delas, né, tenho mais do que elas. A fonte primária, o Gukansho, no caso, né, eu estou usando a tradução do Delmer Brown e do Ichida Ichiro, que é uma introdução para o inglês. É uma tradução para o inglês, desculpa. É de lá que eu tirei as citações, e as citações que estão em português eu mesma traduzi, né, do inglês. Então, como toda tradução é uma interpretação, se alguém tiver interesse de verificar o documento traduzido, ele está disponível na internet, né? Infelizmente eu nunca encontrei ele ainda em japonês. É um dos projetos para o futuro de encontrar a versão em japonês, mas eu confio bastante nessa versão. E essa versão em inglês ela é muito elogiada em outros trabalhos, né, de outros historiadores que lidam com esse momento também. As referências bibliográficas eu não citei todas diretamente, mas todas elas me ajudaram a pensar essa comunicação e tem me ajudado a pensar a pesquisa também. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenham gostado. Eu deixei logo no início o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato, né? Não sei muito, na verdade eu sei muito pouco. A minha pesquisa ainda está em andamento, eu espero poder entender muito mais sobre esse período tão intrigante, né? E essa disputa de poder, né, que está acontecendo no Japão. Mas eu espero que todos tenham gostado da apresentação também.
E gostaria de agradecer ao NEJAP pela oportunidade de estar aqui nesse colóquio. Agradecer sobretudo ao Cauê, que é sempre muito gentil nos e-mails, né? Que a gente tem trocado e que tem ajudado bastante, não só na questão dessa comunicação, mas também na minha pesquisa. Agradecer pelo trabalho que vocês fazem, que é muito importante para essa área que a gente está tentando explorar no Brasil, né? De fazer estudos em língua portuguesa, e eu espero que abra a curiosidade de outros pesquisadores também para esse assunto. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.